possam rever, enfim, acho que é importante, né, para a gente. Giovana, se você quiser apresentar, né, se apresentar e depois passar para o Matheus, acho que algumas pessoas já te conhecem, mas aí pode começar por você e depois você apresenta o Matheus, acho que fica bom assim, né, vocês se apresentarem uns aos outros. É isso. Para quem eu não dei boa noite. Eu comecei abrindo, passei para a Ellen, sejam todos bem-vindos, tem gente chegando, já temos 50, faltam mais 50 para chegarem e a gente já vai começar. Um beijo, querido, aproveitem. Olá, gente, boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui, ter recebido mais um convite para conversar, né, trocar uma ideia com vocês, especialmente nesse momento tão peculiar, né, que a gente está vivendo. E tenho o prazer imenso de ter Matheus, meu amigo de curso e companheiro de vida, né, para trocar essa ideia junto comigo. E, enfim, pensamos juntos em alguns temas que eu acho que são de interesse de todos, né? Especialmente nesse momento. Eu vou só reiterar, gente, antes da gente começar, a sugestão do Matheus, eu não sei como que tá aí, mas de colocar ele como co-host, né? Ou eu, enfim, não importa. Porque aí vocês conseguem continuar administrando, né? A entrada das pessoas e aí a gente consegue passar os slides e compartilhar a tela. Mas bem-vindos todos. Vou falar para o Matheus se apresentar. Eu sou Giovana, para quem não me conhece. Giovana, só um minutinho. Ellen, você consegue o co-host? Porque eu não tenho essa capacidade. Tá, aqui a gente espera um minutinho, porque não é tão simples para a gente quanto é para vocês. Vocês dão um minuto para a gente. Então tá, enquanto isso eu vou só me apresentar para quem não me conhece. Enquanto isso, você se apresenta, tá bom? Tá bom. Então, gente, eu sou Giovana, eu sou artista, escritora, estudante de filosofia. Eu e Matheus estamos aqui, tá, gente, na maior humildade do mundo. A gente até conversou de deixar isso claro para vocês, né, que a gente vai apresentar, a gente trouxe vários filósofos, várias vertentes de pensamento diferentes, vários exemplos das artes, né, da literatura, das artes visuais, enfim, de vários lugares. Mas a nossa intenção aqui não é defender nenhuma corrente específica ou outra, ou então se aprofundar muito, se prolongar muito em nenhum autor ou obra específica. É realmente mais uma conversa para a gente estar pensando juntos. Então, como já falaram antes, reforço esse convite, né, vocês conversarem com a gente, darem, enfim, fazerem perguntas, falarem sobre a experiência de vocês, o que vocês estão sentindo, conforme a gente for falando. E aí a gente vai achando o nosso caminho, né, nessa conversa. Mas só queria deixar isso aqui também, né, falado. Não é muito mais do que um debate intelectual ou a defesa de uma tese ou qualquer coisa assim. A gente está aqui realmente para conversar e pensar junto em formas melhores, né, da gente estar vivendo esse momento e outros agora. E é isso. Vou passar a palavra para o Matheus para ele se apresentar também. E é isso. Espero que a gente possa ter uma conversa ótima juntos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus. Eu sou estudante de filosofia na PUC, né? Pretendo, então, trazer um pouquinho das reflexões que, inclusive, tenho desenvolvido também junto com a Giovana, né? Desses momentos de pandemia, né? E de isolamento que a gente tem vivido. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização, agradecer a Daniela, agradecer a Ellen, né, agradecer muito a Giovana também pelo convite, né, da gente poder estar aqui junto hoje, né, pensando, enfim, dividindo experiências, né, compartilhando um pouco das nossas impressões, né, das nossas vivências, principalmente nesse tempo, né, que se coloca de forma tão difícil. Vou compartilhar, então, aqui os nossos slides para que a gente possa ir acompanhando juntos, né, esse material que a gente trouxe. Vocês conseguem ver os slides tranquilamente? Dá para... Matheus. Oi, Ellen. Desculpa te interromper. Você pode só me devolver o host, que eu vou modificar para você claro. o host e eu conseguir administrar as outras coisas para você. Beleza, foi. Obrigado. Bom, então, deixa eu ver se consigo passar aqui aqui por baixo, né? Então, um rápido percurso, né, do que a gente deve apresentar hoje, né? E gostaria de, antes da nota que eu vou fazer posteriormente, né, fazer uma outra nota, né? De que a qualquer momento, por favor, se vocês tiverem questões, né, tragam essas questões para a gente, né? Tragam
essas perguntas, enfim, esse diálogo para a gente, porque o que nós trouxemos hoje pretende mais ser um diálogo, né, uma abertura para o diálogo, do que necessariamente apresentar soluções, né, e apresentar respostas para essas questões que a gente vai trazer. Então, em uma primeira etapa, a gente pensou em trazer um pouquinho, né, algumas questões sobre as dificuldades e as aberturas para a escuta. Né? Em um segundo momento, falar um pouquinho sobre o improvisar e o brincar. Né? Como se a gente falasse de uma parte negativa, né, e de uma parte positiva, né, no sentido de presença e ausência. Né? Uma nota que eu gostaria de colocar, que eu acho que é muito importante, que um psicanalista paulista, que é o Christian Dunker, né, traz junto com o palhaço profissional, que é o Cláudio Tebas, né, é de que sempre para escutar, né, nós precisamos baixar as defesas. Né? A gente precisa deixar as armaduras de lado. Né? E vou falar mais um pouquinho sobre isso, né? Mas aqui a gente já pode pensar um pouquinho nessas armaduras, né? Como uma série de armaduras que a gente cria durante o nosso dia a dia, né? Armaduras intelectuais, né? Armaduras emotivas, certos tipos de respostas emocionais que a gente tem, né? Dentre outros tipos de armaduras. Né? Se afastando também, né, do circuito do poder. Né? Perguntando ao outro o que o outro pode nos dar, né? Perguntando ao outro o que o outro pode trazer para nós, né? Se retirando disso, né? Parando de tratar o outro, né, como uma fonte como objeto, né? Como alguém que deve trazer algum tipo de satisfação, né? Como alguém que deve trazer algum tipo de prazer. Gostaria então de abrir, né, como combinado com a Giovana, né, com um poema do Manuel de Barros, né, que é um poeta brasileiro, enfim, um poeta maravilhoso brasileiro, com um poema, né, que faz parte de uma série de poemas dele, né, que se chama Didática da Invenção, né, que eu gostaria de trazer o Didática da Invenção 1, e um trechinho desse poema. Né. Então, acompanhamos juntos. Né. Para palpar as intimidades do mundo, é preciso saber: A, que o esplendor da manhã não se abre com faca. B, o modo como as violetas preparam o dia para morrer. Pulando um pouquinho, indo para o F, como pegar na voz de um peixe. G, qual lado da noite que umedece primeiro. Etc, etc, etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Então, alguns temas, né, que eu queria trazer, que estão dentro dessa poesia, né, desse poema do Manuel de Barros, né, são os seguintes. Né? O primeiro deles, dentro desse verso, né, que o esplendor da manhã não se abre com faca, né, o de encarar o sofrimento. No verso seguinte, né, o modo como as violetas preparam o dia para o morrer, né, pensando um pouquinho a questão do reconhecimento de limites, né, e pensando especialmente o reconhecimento de limites nesse tempo de pandemia. Em terceiro, no como pegar a voz de um peixe, né, pensando um pouquinho em outro mundo que não do logos, né, como a gente está tão acostumado a lidar, né, esse mundo da razão, esse mundo do discurso, esse mundo dos conceitos. Em quarto, justamente acompanhando outro verso, né, desaprender 8 horas por dia ensina os princípios, né, a questão de que é preciso desaprender para escutar, né, e é preciso desaprender para também brincar. Começando então, eu gostaria de falar um pouquinho. Alguns problemas são bem específicos da pandemia, né, mas alguns problemas se colocam também anteriormente a esse momento da pandemia. Já eram algumas dificuldades, que eram dificuldades nossas, né, que eram dificuldades que estavam sempre presentes no nosso dia a dia, mas que de alguma forma a gente não lidava com elas. Né? Ou a gente fingia que essas dificuldades não existiam de alguma maneira. Né? Ou usando a imagem popular, né, a gente escondia embaixo do tapete. Então, pensando um pouco o cenário, né, desse humano no século XXI, né, pensando quem é o humano no século XXI. A gente não pode pensar, inclusive, né, esse humano sem pensar no cenário que esse humano vive. Né? Um cenário de uma poluição visual interminável. Né? Nós temos, além de propagandas, né, uma série de estímulos visuais constantes na nossa sociedade. Né? Uma poluição auditiva constante. Né? A gente ouve desde barulho de carros sem parar, né, até músicas, jingles de campanhas, dentre outras coisas. Né? Pensando um pouco também esse cenário, né, em que a gente se coloca, né, que é um cenário que há uma aceleração e um fluxo interminável de informações. Né? Você pode ver, por exemplo, algo bem cotidiano que invade as nossas casas, né, e que invade nossa esfera privada de alguma forma, né, que são os feeds, né? Os feeds do YouTube, os feeds do Instagram, né? Onde você tem uma aceleração enorme, né, da informação e você tem um fluxo interminável. Né? Você pode girar e você pode rodar aqueles feeds, né, até o momento da sua morte, né? Porque vai ter informação ali. Né? E pensando também, né, em um certo empobrecimento existencial do homem no século XXI, que é um empobrecimento que se faz por meio do trabalho. Né? Para quem trabalha com a CLT, né, são 8 horas de trabalho. Né? Para quem não trabalha, muito mais. Né?
nós dedicamos um tempo imenso do nosso dia a dia para o trabalho, né? E o quanto desses momentos, né, que a gente dedica a esse trabalho, né? E a gente nunca pode esquecer, né, o significado original da palavra trabalho, né, que vem de tripalium, do latim, né, que é um instrumento de tortura. Né? Trabalho, no latim, é um instrumento de tortura, de onde justamente nós tiramos, né, talvez não por coincidência, né, a nossa palavra do trabalho. Então, pensando um pouco, né, o quanto nós, né, já não estávamos, né, nos empobrecendo pelo trabalho, né, o quanto nós já não estávamos nos empobrecendo por essa rotina, né, interminável, essa rotina desgastante, essa rotina que não nos dá tempo para pensar, né, e nem mesmo para sentir. Então, o homem do século XXI, né, esse homem que está sempre atrasado, né, achatado pela rotina do trabalho. Né, é como eu coloquei aqui na imagem, né, esse coelho da Alice, né, se vocês lembrarem do filme ou então do livro, né, é justamente esse homem, né, que corre de um lado para o outro falando que ele está sempre atrasado. Né? Ou ele está atrasado para pegar o ônibus, ou ele está atrasado para cumprir determinada meta, ou ele está atrasado para escrever determinado texto, né, Giovana? Para nós, né, acadêmicos, né, isso é sempre terrível, né, os prazos. Né? É um homem que está sempre atrasado, é um homem que sempre deve. Né? Ele deve em questões de tempo. Né? O tempo nunca é o suficiente. Né? Então, além, né, e principalmente ligado a essa questão do trabalho, é justamente um homem que não pensa, é um homem que não escuta, é um homem que finge não sofrer, né, porque ele sofre, mas ele esconde o sofrimento dele através da rotina, né, dentre outros artifícios. É um homem que não ama, não tem tempo para o amor. Né? Inclusive, a gente pode pensar muito naquela música do Chico Buarque, né, Samba e Amor. Né? Se vocês olharem a letra depois, em determinado momento, o Chico Buarque diz, né, eu faço samba e amor até mais tarde. Né? E ele fala ao longo dessa música, né, do barulho dos carros que estão lá fora, né? Mas o que importa para ele está ali naquele momento, né? O que importa para ele está ali naquele momento presente. Na letra, né, Matheus, ele até fala, eu faço samba e amor até mais tarde, tenho muito mais o que fazer, né? E ele fala, não sei se preguiçoso ou se covarde, debaixo do meu cobertor de lã. Então, assim, reconhecer que para o tempo, que é comum, esse tempo do qual você estava falando, né? O tempo do trabalho, o tempo da produtividade, essa palavra que tem vindo tanto pra gente, parecido tanto pra gente agora na quarentena, né? Para esse tempo e para as pessoas que vivem em função desse tempo, a maioria das pessoas, né, por sinal, a maioria de nós, e nós na maior parte do tempo, é um tempo que justamente não permite esses momentos, né, de pausa, de contemplação, do não fazer nada, né? O quanto a gente não sabe, que a gente vai falar muito disso aqui mais para frente dessa apresentação, né? Do quanto a pausa, o silêncio, o não fazer nada, né? O momento de ficar contemplando o céu, de ficar ouvindo uma música. E eu acho, é muito engraçado que no dia a dia a gente percebe que a gente não só a gente não se permite esse espaço, ou talvez por a gente não se permitir esse espaço, esse momento de reclusão, de silêncio, de focar numa coisa só, a gente também não permite aos outros isso, né? Então é recorrente aquela coisa de quando você mora com alguém na sua casa, né? Ou tá com um amigo, e aí a pessoa tá lá quietinha fazendo alguma coisa, escutando música, ou só parada olhando para as plantas, olhando para a rua, para o céu. Alguém rapidamente vai chegar naquela pessoa e vai falar: pô, não tá fazendo nada? Vai fazer alguma coisa, vai lavar uma louça, vai, né, escrever isso aqui. Vai. Então, você ter esse momento de pausa, né, de um não fazer nada, que é muito mais rico do que estar lá atordoado em produzir, em fazer 1 milhão de coisas sem que aquilo tenha nenhum sentido, né, para você, para sua existência. Enfim, né, vale muito mais, mas esse tempo que a gente está acostumado não permite isso, né, não permite essa pausa. Então, muito, muito interessante trazer a canção, assim, nunca tinha pensado nesse lado dela. Muito bom. Eu acho essa canção do Chico maravilhosa, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com a cultura, né, em geral, principalmente com a cultura brasileira, né, que traz tantos remédios para a civilização ocidental, né, possíveis. Alguém acabou de comentar aqui que tem praticado o nadismo e tem sido muito bom. É isso aí. É isso que a gente quer trazer aqui, né? Fazer a galera praticar mais o nadismo, que a gente possa fazer cada vez mais. É uma ótima nota, né? Acho que, enfim, poderia ser nota aqui, né, no nosso uma nota marcada, né, com aquela caneta que chama atenção, né? Os italianos têm um termo muito interessante, né, que é o dolce far niente, né, que é justamente o doce não fazer nada, né, um tempo de ócio criativo, né, um tempo para estar junto consigo, né. Não é aquele tipo de ócio, né, que é aquele ócio que nos desagrega, né, aquele ócio que nos faz sofrer de alguma maneira, mas é aquele ócio que nos motiva a algo, né.
Então, eu gostaria de trazer, enfim, vocês podem assistir com mais calma depois, né, mas trazer uma imagem muito interessante, que é um experimento que o Cláudio Tebas, né, que é esse palhaço profissional que escreveu esse livro que eu acabei de comentar, né, junto com o Christian Dunker, é um experimento muito interessante que ele faz nas ruas, né, se não me engano, nas ruas de São Paulo. O nome do quadro, né, Fala que eu não te escuto, se vocês jogarem no YouTube, rapidamente vocês acham, né? E a proposta do Tebas é o seguinte, né, mostrar como nós não escutamos no nosso dia a dia, como nós damos respostas automáticas, né, a situações que ocorrem no nosso cotidiano. Então, o cenário é o seguinte, né, ele está de carro, né, por São Paulo, junto com alguém gravando, né, e ele vira para alguém na rua e diz o seguinte, né, colocando esse exemplo específico, né? Opa, tudo bem? Eu vou aí na Piraí sequestrar o seu Antônio. Né? E a pessoa, por conta do tom de voz dele, né? Por conta da apresentação e por conta de não escutar realmente aquilo que ele está dizendo, diz o seguinte, fique à vontade. Né? E isso mostra o quanto a gente dá respostas automáticas para as coisas que aparecem no nosso dia a dia. Né? E esses exemplos se multiplicam assim, várias vezes. Tem momentos em que ele vai no guichê do shopping, né, para a pessoa que está lá. Eu queria lá assaltar a Renner, né? Qual o melhor caminho para assaltar a Renner? E a pessoa não ouve o assaltar, porque ela está tão concentrada, né, de que ela deve dar uma informação, né? Ela ouviu Renner, ela vai dizer para onde é Renner, que ela não ouve aquilo que a pessoa está falando. Então, se vocês puderem ver com mais calma, enfim, é um quadro maravilhoso, eu acho que revela muito daquilo que a gente quer dizer aqui de alguma forma. E justamente algo importante que eu queria colocar, né, é justamente a gente pensar esse sujeito, né, nesse momento de isolamento. Né? O que acontece quando esse sujeito se coloca em contato consigo? Né, e se coloca em contato consigo 24 horas. Né? Esse sujeito que não tem tempo para pensar, esse sujeito que não tem tempo para o afeto, né, esse sujeito que não tem tempo para lidar consigo mesmo, não tem tempo para lidar com os outros, né, que responde automaticamente às questões que o outro coloca no dia a dia. Né? Então, você pode ver que há justamente uma convivência, né, com os conflitos psíquicos, né, e uma intensificação desses conflitos. Né? Obviamente, a pessoa está junto com ela mesma ali, aqueles 24 horas, né, ou está com ela e outros familiares, mas também é uma redução de encontros, né, justamente com os encontros que a gente tem comumente com as outras pessoas, né, quando a nossa esfera pública está aberta. Né? E que é um momento em que esse sujeito que justamente nunca teve essa dedicação, né, nunca teve tempo para essa dedicação, né, é um momento em que ele tem dar conta desses conflitos psíquicos, mas ele não tem instrumentos para lidar com eles, porque ele não teve tempo para criar, porque ele não encontrou esses conflitos psíquicos anteriormente. Isso eu gostaria de colocar algumas questões circunstanciais. A primeira delas é que nós estamos em pandemia. Né? Isso é um momento especial da história da humanidade que nós nunca vivemos antes. Né? E que muitos de nós, inclusive todos nós, né, não temos instrumentos para lidar com isso mesmo. Né? Então, momentos de angústia vão aparecer, momentos de solidão vão aparecer, momentos de medo vão aparecer, né? Esses momentos vão aparecer naturalmente. Né? A gente não sabe como lidar com isso. Né? Inclusive, uma psiquiatra, né, nos Estados Unidos disse uma coisa muito interessante, né, que é a seguinte: nós estamos vivendo o maior experimento psicológico da história da humanidade. E algo que eu queria trazer, né, aproveitando, fazendo um parênteses, né, nessa questão, é de tomar um certo cuidado com essa positividade tóxica, né, em tempos de isolamento. Nessa coisa de, vamos aproveitar para nos melhorar, vamos aproveitar para escrever vários artigos, vamos aproveitar para trabalhar, vamos aproveitar para juntar dinheiro e vamos ser alegres, etc. Cuidado com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Essa positividade tóxica só piora as coisas, só complica mais algo que já é uma situação muito complicada. Né? Como diz um professor meu, esse é um momento terrível. Né? E terrível para qualquer coisa. Né? A gente tem que reconhecer isso de alguma maneira. Né? A gente está sem os encontros que nos potencializam, né, fora de casa. A gente está sem os lugares que nos potencializam fora de casa. Né? Um café que você gosta de sentar e beber todo dia de manhã num determinado bar. Né? Uma cerveja que você gosta de tomar em determinado bar. Né? Um cinema que você gosta de ir, né? O seu cinema preferido. A gente está sem esses lugares que nos potencializam tanto. Totalmente. E, Matheus, desculpa, pode ir. Fala aqui. Não, pode falar, depois eu... Então tá. Não, e eu acho que... Eu lembro que eu escrevi um texto, né? Logo quando a pandemia começou, né? Quando a quarentena começou, aliás, em que eu dizia, né? E eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio que a gente está buscando aqui com essa apresentação. Que é ficar nem tão lá, nem tão cá, né? Ou seja, não é dizer que por ser um momento em que a gente está tendo esse tempo de ficar em casa, quer dizer, que isso já é um privilégio por si só, a gente poder estar aqui discutindo coisas, né? Quem tem esse tempo, sem estar ainda de alguma maneira precisando sair para trabalhar ou ficando em casa, mas
tendo que passar praticamente o dia inteiro, né, trabalhando. Mas, enfim, por um lado, é sim uma oportunidade de aproveitar esse tempo e aprender a criar essas ferramentas das quais o Matheus estava falando, né, que a gente não criou antes. E isso não só para lidar com esse momento, mas sim porque isso era essa questão de a gente não saber lidar com as nossas próprias emoções, da gente não saber mais escutar o outro, da gente não ter esses momentos de pausa, né, de silêncio, enfim, de lidar com o imprevisível, né, e daí a gente vai falar um pouco da improvisação. Isso tudo já era uma questão muito antes da pandemia vir, né? O que acontece é que agora a gente foi obrigado a encarar isso, né? E aí veio com toda a força. Então é claro que a gente vai defender que há muito para se fazer, né? Para quem estiver disposto, né, a entrar nesse caminho, o que se cria, o que se ganha de autoconhecimento, de vivência mesmo, de momentos que você pode ter e descobrir, né, hobbies novos, descobrir, enfim, conhecer, estudar, né? Ter esses momentos de ócio, de nadismo, como alguém falou aí, e tudo isso. Agora, essa lógica, né, de caramba, que legal, vamos aproveitar aquilo que a gente tem. Isso não é dizer, né, ou tentar ignorar o fato de que o momento é ruim, é uma situação, né, objetivamente falando, que é ruim, que é terrível, né, uma doença, é uma coisa terrível, e de que a gente está sendo privado, né, de coisas que são, sim, muitas vezes necessidades para a gente. Então, eu lembro que eu escrevi um texto logo que a quarentena começou, que falava alguma coisa do tipo: eu realmente espero que a gente se cuide, aproveitando que o tema é cuidado, né? Eu espero que a gente se cuide muito, a ponto da gente, de vez em quando, até esquecer que a gente está no meio de uma pandemia, né? Da gente até esquecer do tempo, do trabalho, de tudo isso. Mas eu espero que a gente não esqueça daquilo que não é para se esquecer. Ou seja, a saudade, reconhecer a dor que a gente sente porque a gente está com saudade de ver os nossos amigos, né? A saudade que a gente tem de poder estar caminhando na rua, de poder estar em contato com a natureza, para aqueles que não estão podendo ter esse contato agora, né, como eu. Então, essas coisas, né, que é o que realmente é mais essencial, né, para a vida, é ótimo que a gente não esqueça, e a gente precisa reconhecer o lugar dessa dor, né, porque foi uma perda, a gente está lidando com uma perda, e a gente vai falar isso bastante aqui, né, justamente porque a gente tem esse momento de pausa, que a gente olhe para essa perda e que a gente também jogue ela para pertinho, sabe? Não tente só ignorar, tapar aquilo com não, eu vou fazer outra coisa, tá tudo bem. Às vezes não vai estar tudo bem, e tudo bem, sabe? E a gente pode fazer muito mais quando a gente dá um lugar também para as nossas dores. Isso é um ponto que a gente vai bater bastante aqui hoje, né? Quando a gente dá lugar para esses sentimentos ruins, né? Para aquilo que dói, para as perdas, para as nossas frustrações, para as nossas limitações, a gente pode muito mais do que quando a gente só tenta jogar para o lado, sabe? Aquilo que, infelizmente, não vai de encontro ao nosso desejo, à nossa vontade, mas que acontece, que está na vida. Acho que é isso, né, Matheus? Sim. Não, acho que com certeza. Eu acabei sublinhando muito mais, né, o aspecto negativo, mas era para sublinhar o positivo também, né? Que a possibilidade de encontro. Só porque a questão da positividade tóxica, né, me deixou um pouco perturbada. Mas uma outra questão circunstancial, né, são coisas próprias do corpo, né? Por exemplo, alguns tipos de distúrbios de humor que acontecem no outono e no inverno. A gente está entrando no inverno, né? A gente tem que prestar atenção também, né, nesses momentos em que o nosso corpo é afetado por coisas, né, que não necessariamente nossa mente percebe, né? Ou que não está acostumada a perceber, né? Nós somos seres biológicos também, né? A gente não existe só com uma mente separada. Então, nosso corpo é afetado também por essas questões, né? Uma outra, né, é uma questão estrutural, e que acho que é muito importante, né, e que acho que, inclusive, né, há uma responsabilidade social própria nela que não estão sendo encaradas de alguma forma, né, pelo menos pela sociedade brasileira, né, que é uma dificuldade muito grande nossa, né, de lidar com a nossa inteligência emocional, né? As escolas não preparam a gente para isso, né? As instituições não preparam a gente para lidar com a inteligência emocional. Não preparam a gente para lidar com a raiva, com o ódio, com a frustração, né? E nem mesmo discutem sobre o amor, né? Então, acho que alguns déficits, né, que nós temos, né, se colocam de forma muito gritante nesse momento, né? E a gente nunca pode esquecer, né, da gênese, né, da origem dos nossos conflitos atuais, né, que justamente está localizado na nossa infância, né? Como Freud diria, né, a nossa infância é a nossa pré-história. E algumas coisas se colocam, né, até hoje baseadas naquela mesma estrutura infantil.
Então, por exemplo, a questão da onipotência infantil se coloca muito nesse momento. Né? Como é que eu não posso sair? Né? Eu sou muito poderoso, né? Como é que eu não posso sair? Isso é frustrante. Né? Acontece, né? Faz parte. Né? A nossa onipotência infantil ainda está aqui. E aí, justamente, né, todo um cuidado para lidar com ela, né? Toda uma técnica para lidar com ela. Justamente, o que faz parte também desse âmbito, né, e para lidar com ele, é saber receber esse inesperado, né? Saber receber esses limites. Eu estou em pandemia, né? Eu tô limitado aqui na minha casa, eu estou limitado nessa minha esfera pública, mas estou fazendo isso porque é necessário. E o que justamente se coloca, né, aqui eu acho que é muito importante, né, é que essa mesma estrutura, né, que é uma estrutura de onipotência infantil, que se localiza naquilo que o Freud chamaria de super-eu, né, eu posso abordar isso com mais calma depois, né, também é aquela mesma estrutura que tem um certo ódio do inesperado, né, tem um certo ódio daquilo que é indesejado. E que justamente, né, afasta a gente das nossas possíveis novidades, né, como diria Clarice Lispector na Hora da Estrela. Né? Afasta a gente de novas possibilidades de vivência, afasta a gente de novas possibilidades de existência. Então, saber receber o inesperado, né, o indesejado, isso aqui tem muito a ver com a improvisação, né, que a gente vai falar posteriormente, né, é fundamental, principalmente nesse momento de pandemia. E, né, em relação ao reconhecimento de limites, né, eu gostaria de deixar essa imagem aqui da árvore que está aqui ao lado, né, que em determinada estação essa árvore pode não estar com flores, né, essa árvore pode não estar super, né, cheia de folhas, né, mas que em algum momento ela vai florir. Né, em alguma hora as folhas vão voltar. Alguma hora esse isolamento vai acabar. E é importante também a gente ter isso em mente. Aqui eu gostaria de colocar, então, né, essa conversa sobre o super-eu e o ideal. Né? O super-eu para o Freud, justamente uma estrutura, né, que surge de uma estrutura externa. Né? O super-eu ele é provindo, né, dos nossos pais, né, e da sociedade, né, dessas recriminações morais, coisas básicas do tipo, você não pode morder o amiguinho. Né? Isso é um tipo de tentativa, né, de introjeção do super-eu. Né? E esse super-eu vai criando um indivíduo. Ele é fundamental para que, por exemplo, a gente não fique nervoso, sei lá, com alguém na rua, né, e mate essa pessoa. Né? O super-eu é importante. O problema é que esse super-eu sai dos limites. Né? Ele vai gerando limites para a gente. Né? Ele sai dos limites, ele vai gerando limites para a gente em todos os âmbitos. Né? Justamente por conta dessa instância, né? Que é tão recriminante, né? E moralizante. Então, a gente por exemplo, né, evita que alguns pensamentos surjam. Né? A gente evita que alguns pensamentos venham à consciência. Que esses pensamentos incomodam, que esses pensamentos não são aquilo que a gente imaginava, que a gente poderia ter, né? Do tipo, eu queria tanto, né, enforcar essa pessoa. Mas eu sou muito bom para desejar enforcar essa pessoa. Não, mas deixa isso vir à consciência. Isso quer dizer alguma coisa. Né? Não quer dizer que já que você pensou isso, você vai enforcar essa pessoa. Você é uma pessoa má porque você pensou nisso. Né? Então, deixa vir à consciência. Né? Às vezes dá vontade mesmo de enforcar uma pessoa ou outra por algum motivo. Né? Mas a questão, né, que há uma diferença muito grande, né, entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Né? E que muitas vezes o superior não consegue entender, muito por conta do ideal. Né? Essa recriminação constante, né? Se eu penso isso, não sou uma pessoa boa, não ajuda em nada. Principalmente em momentos de quarentena. Então, justamente, né, Mateus, isso é Oi. uma coisa que acontece muito no nosso cotidiano com as crianças, quando, por exemplo, a gente está observando as crianças e as crianças começam a brincar de matar o outro, ou de estarem mortas, ou de assaltarem o outro, ou alguma coisa assim. E a tendência nossa adulta, por conta da nossa experiência com essas temáticas, é dizer, menino, não brinca que tá morto não, isso não é brincadeira, não faz isso. E, na verdade, o que aquela criança está fazendo é tentando elaborar aquilo e trazendo para a brincadeira, que é super saudável, ela trazer isso na brincadeira. E a gente, por não ter capacidade de lidar com isso, eu é que não consigo lidar com isso, eu vou tolindo, então, a criança e vou construindo alguns impedimentos morais dentro da relação com as crianças, que, inclusive, vai empobrecendo aquela experiência para aquela criança, ou criando várias barreiras que não necessariamente seriam importantes. Então, assim, trazer para dentro da brincadeira. Agora, durante a quarentena, os meus filhos falam de morte diariamente, querem saber se a gente vai morrer, se vai estar tudo bem, que brinca de médico que está doente. E, assim, é saudável que isso aconteça, porque se ele está fazendo isso, ele está fazendo isso nesse ambiente que ele se sente confiante para fazer, nesse ambiente que ele sabe que ele vai, né, superar a brincadeira. A criança dá um fim à brincadeira, então ela consegue dominar aquilo dentro do âmbito né, simbólico. Então é importante dizer também assim, isso na nossa relação com as crianças é muito mais um atravessamento que a gente tem por conta, de repente, de uma infância onde nós vivenciamos isso de uma maneira truncada, e aí a gente acaba colocando na nossa relação com as crianças
quando a gente tem essa oportunidade, né? Sim. É porque a gente foi ensinado a não brincar, né? A gente não entende o espaço da brincadeira de algum modo, né? A gente acha que o espaço da brincadeira tem que ser moralizado, né? Justamente é o contrário, né? O espaço da brincadeira é o lugar onde esses desejos devem se exprimir, né? O espaço da brincadeira é o lugar onde isso deve ser permitido, para que justamente a pessoa não passe ao ato, né? Alguém que joga, por exemplo, um jogo de tiro deve ser encorajado, né? E não o contrário, né? Deve ser reprimido. Ah, você está jogando um jogo tão violento, né? Pelo menos essa pessoa está encenando essa violência em um espaço específico, né? E não está saindo, enfim, matando as pessoas pela rua. Algo assim. Eu acho, né, Matheus, que isso é muito do que a gente está querendo trazer em relação ao super-eu, né? De que, na verdade, olhar para as coisas, ao contrário do que pode parecer, né? Existe uma espécie de... A gente chegou à conclusão de que existe uma espécie de paradoxo, né? Que é mais ou menos o seguinte: quanto mais você olha e traz para perto aquilo que moralmente, né, você, ou o super-eu, né, estaria julgando como errado, como ruim, né? Quanto mais você acolhe isso e você reconhece isso como seu, porque na realidade a gente tem sempre essa tendência, por causa dessa construção que foi feita, né, desde a infância, de que aquilo deve ser rejeitado, de que aquilo é motivo de vergonha, de culpa. Então, ao contrário do que pode parecer, quanto mais você aproxima isso de você e reconhece, sim, isso faz parte de mim, isso faz parte de mim, sim, eu sinto raiva, sim, eu sinto inveja, eu sinto vontade de bater no amiguinho porque me irritou. Quanto mais você reconhece isso como uma parte sua, quanto mais você reconhece os seus demônios, as suas sombras, mais você tem poder, mais você tem potência de mudar e de decidir, não de mudar o fato daquilo existir em você, porque sempre vai existir, não se engane. Mas você cria, vê a possibilidade de lidar com aquilo de uma maneira consciente, de lidar com aquilo da maneira que você puder. Então, você reconhecer e você dar algum lugar, que seja pela arte, pela brincadeira, né, pela improvisação que a gente está trazendo, pela escrita, como for, né? Dar um lugar, ou só o lugar de sentir mesmo, de ficar lá sentindo aquilo, reconhecendo aquilo, é fundamental. Porque, ao contrário do que logicamente a gente pensaria de cara, né? Quanto mais você tenta jogar isso para fora, né, ou botar para debaixo do pano, do tapete, pode ter certeza de que aquilo vai retornar para você de uma maneira inconsciente e muito prejudicial. Ou como um sintoma, ou então vai escapar, vai extravasar na hora que você estiver, né, interagindo com o outro, interagindo com você mesmo. Aquele sentimento, né, vai achar seu caminho de ser extravasado, de querer você ou não. Então, é muito melhor a gente acolher isso como nosso e ter consciência de que isso é parte de nós e não é motivo de vergonha, não é motivo de repressão, né? Porque aí sim a gente tem a oportunidade de se libertar desses sentimentos. E aí o paradoxo que a gente colocou é mais ou menos esse, né? Quanto mais você aceita e acolhe esses sentimentos, essas situações adversas à nossa vontade, ao super-eu, mais livre você é para escolher lidar com ele de várias formas. E quanto mais você tenta ignorar, mais escravo desses sentimentos, sem perceber, você se torna, né? Acho que isso é mais ou menos o que a gente pensou, né, a respeito dessa dinâmica com o super-eu e com o ideal, né? E eu comentei com o Matheus até também mais cedo, né? A gente estava trocando essa ideia de que isso se aplica, gente, todos esses movimentos que a gente vai trazer aqui, se aplica tanto ao micro, ou seja, no indivíduo, na relação dele com ele próprio, quanto no macro, né? Na relação do indivíduo com o outro, com aquilo que é externo, que está fora dele, né? Então, quer dizer, a gente poderia pensar nessa questão do negativo, né? Do que a gente considera uma adversidade ou uma coisa ruim, né? Isso, a gente pode... O movimento continua sendo o mesmo. Então, por exemplo, seja um sentimento ou uma característica minha, uma ação que eu tive e que eu julgo como ruim, eu tentar jogar ela para o lado, né? Quanto quando acontece uma coisa como, por exemplo, né, a pandemia, né, uma doença, ou seja, é necessário, é claro que existe esse mecanismo do super-eu para fazer esse julgamento, né, e determinar aquilo como uma coisa ruim para traçar estratégias, enfim, e como o Matheus falou, né, para a gente conseguir ter um mínimo de organização social e mental. Então ele é necessário. Só que ele não pode extrapolar esse limite, né, do necessário, como o Matheus estava dizendo, a ponto de, ao invés de ser uma ferramenta, se tornar uma gaiola para a gente, né? Então, no macro, a mesma coisa. Eu costumo dizer que não tem nada que coloque a gente mais a cara com o real do que a perda, né? Então, o que a gente está vivenciando é uma perda, né? A perda seja pela morte, que a Ellen trouxe como um tema que
fez muito bem colocar, né, que é um dos grandes tabus que a gente tem no mundo ocidental, né, na nossa realidade comum, sendo que não tem coisa mais natural, né, e mais importante, quer dizer, fora de ser só um assunto mórbido e angustiante, o quanto não é importante para que a gente crie mais vida, mais vontade, mais alegria, a gente reconhecer a temporalidade, a gente reconhecer que a gente é limitado, que a gente é pequeno, né? Se por um lado isso traz uma angústia, isso liberta muito, né? Faz com que a gente perceba aquilo que é realmente essencial. E eu acho que essa perda da pandemia também está trazendo muito disso, né? Da gente se dar conta daquilo que é essencial e se dar conta disso porque a gente perdeu, né? Porque a gente está sendo privado de alguma maneira dessas coisas, né? Então isso não é de todo ruim. Se dar conta disso está longe de ser uma coisa ruim. Com toda certeza. E é uma possibilidade de lidar melhor, né, com esse superior, né? Como eu coloquei aqui de alguma forma, né, perceber que esse superior é só uma parte de mim, né? Se vocês olharem aqui do lado, né, tem um esquema que é um esquema do próprio Freud mesmo, né? O superior é esse Über-Ich, né, que está aqui no, como eu posso dizer, né, na figura, né? E aqui tem o Ich, né, que é o eu, e tem o Es, que é o isso, né? Esse isso é justamente aquela parte, né, que é essa parte do desejo desenfreado, né? O superior é como se fosse aquele que justamente vai censurar esse desejo, né? Vai criar algum tipo de castração para esse desejo, né? E o Ich, né, que é o eu, é justamente esse que está entre essa guerra dos dois, né? Um que deseja demais, né, que deseja sem limites, e o outro que quer impor limites a qualquer tipo de desejo que apareça a ele. Então é perceber, né, que esse tipo de pensamento, né, ele vem de uma parte que é apenas uma parte de mim, né, que é apenas uma versão de mim, né, caso ele seja construído por meio de um personagem em mim mesmo, né, é apenas um personagem. Ele não me domina, né, ele não é o total de mim mesmo, né, ele não é igual a mim mesmo, né, ele é só apenas uma parte, um personagem, uma instância. E é interessante perceber também, né, e o superior ele é uma abertura, né, para o outro. Matheus, acho que você travou. Foi o Matheus que travou? Achei que era só para mim. Não, Matheus travou. Acho que ele vai voltar. Ele deve voltar já já. Eu não estou no controle dos slides aqui, senão eu também ia trazendo alguma outra coisa. Bom, acho que ele está tentando reconectar. Tá reconectando. Mas enquanto ele está reconectando, eu vou trazer uma questão para a gente pensar, que eu acho interessante, que ouvindo o Matheus, você conversando, eu estava refletindo o quanto, né, quando a gente fala de formação de educadores, principalmente que trabalham com a primeira infância, e acho que a Ellen trouxe essa questão, né, do quanto as crianças simbolizam, a importância da gente reconhecer as nossas infâncias e as nossas memórias, porque é justamente a gente poder se reencontrar com os nossos limites, com as nossas angústias, né, com os nossos atravessamentos, para que a gente possa dar espaço para que o outro seja, né, sem tentar moralizar de alguma maneira o que é certo e o que é errado. Acho que esse espaço para essa improvisação, para esse imprevisto, que é tão difícil no cotidiano, e acho que só com autoconhecimento, a capacidade de a gente se reconectar com essas lembranças e com essas memórias é que dá possibilidade, espaço e tempo para que o outro tenha espaço e tempo de criação. Eu acho que tem uma relação, né, Giovana, diretamente, acho que com a improvisação, quando a gente pensa sobre isso, e acho que isso talvez seja o caminho, né, que vocês estão percorrendo, não sei, nesse raciocínio. Então, dando pitaco de intrusa aqui. Não, tudo isso, todos os sistemas se intercalam. Fala, Matheus, acho que ele voltou agora. Não, desculpa, acabou a luz aqui em casa, fiquei num breu do nada, né? Aí agora liguei o Wi-Fi do telefone, que aí mesmo se cair, enfim, continua aqui, né? Imprevisto em épocas de quarentena, não tem jeito. Faz parte, né? A tecnologia está aí, é super ferramenta, mas estamos atravessados por um fio invisível, não tem jeito. Vamos seguindo. É o isolamento se revelando, né? Aqui por meio da nossa apresentação. A improvisação na prática, Matheus, é assim. Exatamente, né? A gente tem que improvisar, não tem jeito. E aí justamente perceber, né, como eu estava falando, o quanto desse desejo também é um desejo do outro, né? Porque o superior é justamente essa abertura para o fora, né? Essa abertura para a inserção dos desejos do outro em nós, né? Perceber o quanto esse desejo, né, não se insere por meio desse desejo de produção da nossa sociedade, né? Esse desejo de padronização que a nossa sociedade tem de algum modo, né? E olhar para isso e falar, eu não desejo isso, né? Isso é o desejo de vocês, né? Não é o meu desejo.
né? E poder lidar com isso de uma forma melhor, né? Mas só recebendo, né? Escutando, né? Deixando o silêncio se colocar, né? Deixando o desejo se colocar, que a gente vai poder perceber isso, né? E olhar, olha, isso aqui é realmente o meu desejo, eu tenho que bancar isso, né? E, Matheus, fala, conclui. Fala, Gil. Pode falar? Você não estava concluindo? Fala. Não, então, eu só pensei que acho que assim, além, a gente chegou a pensar em colocar, gente, como no nome da apresentação, né? Notas sobre o cuidado, que não me escuta improvisação, notas sobre o cuidado. A gente ia colocar o cuidado de si, e aí, fora umas questões técnicas que levaram a gente a mudar, eu conversando com o Matheus, a gente foi trocando ideia e percebendo que, na verdade, esse cuidado de si, né? Por que a gente tem que cuidar de si? Né? Primeiro, para a gente ficar bem, ok, mas depois porque cuidar de si é cuidar dos outros. E aí, pensando nesse tema que a gente está falando do super-eu, né, de aceitação, gente, não tem uma coisa que me entristece mais do que a gente pensar no momento, né, que a gente está vivendo, não só pela pandemia, mas no momento político, né, na forma como a gente lida com a alteridade, com aquilo que é diferente, com aquilo que é estranho para a gente, com aquilo que desafia a gente, né? Então, quantos grupos, né, não estão sofrendo aí diariamente com isso, e o quanto nós individualmente não estamos sofrendo porque não sabemos lidar com o que não é dado para a gente como certo, como o óbvio, né, como o moralmente aceitável, né? Então, quer dizer, se você reparar, as pessoas que mais têm dificuldade, enfim, o ponto que eu quero chegar é, quanto mais a gente faz esse movimento internamente e aprende a lidar com a gente, mais a gente dá espaço e abertura para que o outro também seja aquilo que ele tem que ser, e seja diferente, e seja quem ele é, né? Então, se você pegar as pessoas que mais preconceituosas são, né, mais querem recriminar, reprimir aquilo que elas desconhecem, aquilo que é estranho para elas, né, que é diferente delas, são pessoas que geralmente têm uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo que existe dentro delas, e que talvez, pensando nesse mecanismo que o Matheus falou, né, do super-eu, que não é o eu, né, aquilo talvez seja parte do que elas são, mas uma parte que elas não reconhecem por causa desse super-eu, por causa da construção que foi feita, né, de que aquilo não é certo, de que aquilo é errado. Então, quantas coisas nós não abrimos mão, né, de sermos por conta dos outros, e o quanto que nós não impedimos os outros de poderem ser e se expressar e se manifestar da maneira como eles realmente são e gostariam de ser, né? Então, eu acho que esse processo de pensar esse autocuidado, sabe, e refletir sobre essas nossas feridas, aquilo que é estranho, aquilo que dentro de nós mesmos é estranho a nós, é um processo também muito longe de ser o que muitos poderiam colocar como um narcisismo, né, um egoísmo, não. É só fazendo esse movimento com você que você consegue permitir que o outro seja, sabe, de uma maneira melhor e mais bonita, mais generosa, mais saudável, né? Só escutando a si mesmo que você consegue escutar o outro. Acho que é mais ou menos por aí que a gente vai seguir nessa argumentação, né? Sim, com certeza. Eu acho que trazendo para a educação infantil especialmente, eu acho que esse espaço, né, a gente precisa, quando a gente olha para a criança bem pequena, esse lugar do silêncio, né, do estar sozinho, do brincar livre, que é esse brincar espontâneo, ele é extremamente necessário para que ela possa se escutar e desde pequena entender quem ela é, o que ela deseja, o que ela deseja que é de dentro para fora, que não é quem desejou por mim. Isso é que impulsiona a todo pensamento criativo, a toda a possibilidade de ser, de se reconhecer enquanto sujeito, né, nessas relações com o mundo, com as matérias, com as materialidades, com os outros, com os espaços. Então, quanto esses silêncios, né, esse espaço desse silêncio, desse vazio, ele é potente, né? Os espaços vazios, eles são preenchidos com quem nós somos, né? Esse espaço de escuta interna, que é necessário para poder justamente no futuro, o adulto, ser capaz de se reconhecer, né, enquanto sujeito e se ouvir também, né? Acho que isso tem uma coisa, pelo menos, que a pandemia traz, acho talvez para alguns, né? Nem para todos, a possibilidade de se ouvir. A gente teve numa conversa com o Severino Antônio, com a Kátia Tavares, que é um escritor querido,
que fala sobre infâncias, e ele e numa conversa perguntando por que eu achava que os adultos não brincavam mais, e eu trouxe para ele uma reflexão minha que eu vou dividir com vocês agora, que é uma hipótese minha, né, um pensamento meu, que eu acho que é porque muitas vezes a gente para de ouvir o que quem a gente realmente é, né? Porque o brincar está inato, a gente brinca naturalmente, mesmo sem perceber, mas muitas vezes a gente não tem consciência porque a gente para de se ouvir. Acho que a contemporaneidade, né, vem numa aceleração que não permite esse espaço de se ouvir, né, de verdade. Enfim. A gente leva a brincadeira a sério demais, talvez, né? Isso já a gente leva as brincadeiras e as regras, a gente leva as brincadeiras e as regras, né, a sério demais. Talvez a gente tenha que escutar menos essas regras das brincadeiras, né? Talvez seja um ponto mais interessante. E isso é muito comum, né? Porque as crianças sofrem muito com isso, né? Com essa questão da invasão do desejo do outro, né? Geralmente os filhos acabam sofrendo muito, né, com isso, porque os pais, né, têm desejos não realizados, né, que eles colocam nas crianças. Então, o pai queria ter sido juiz, né? Ele não foi juiz. Aí ele começa a dizer para o filho, não, filho, porque você tem que ser juiz, você tem que fazer direito, etc, etc. Aí você vê, a criança faz direito, né? A criança vira adolescente, faz direito, né? Ela chega nos 20 e poucos anos dela e fala, caramba, eu detesto essa vida. É terrível, assim, é um processo, né? Que se aquela pessoa não parar para se escutar, se aquela pessoa não parar, né, para perceber os próprios desejos, né, ela vive às margens, né, de si o tempo todo, né? Ela vive sempre tentando cumprir demandas do outro, né? E cumprir demandas do outro é terrível, né? É um peso existencial enorme. E é um peso que enquanto se carrega não dá para brincar, né? Não se carrega carregando peso. Não se brinca carregando peso. Matheus, eu tô só percebendo que a gente vai ter que fazer os outros 2 encontros mesmo, hein? Porque vão dar 9 horas, a gente fez 35 slides. mas que ótimo. Quer dizer, se a galera gostar e quiser, né, a gente vai fazer outros encontros para conseguir dar continuidade para tudo que a gente colocou, né, e pensou. Mas vamos lá. Vai ser um prazer. Outra questão que eu queria trazer, né, é que justamente uma possibilidade da gente diminuir, né, esse super-eu, enfim, diminuir essas demandas e esses desejos do super-eu, né, é justamente rir, né? Rir, como diria o Freud, né, é o melhor antídoto para o super-eu, né? Então, eu gostaria de colocar algumas frases, né, desse livro Palhaço Psicanalista, do Dunker e do Tebas, que eu acho que são muito interessantes. Escutar o outro é renunciar à telepatia. A gente vive pressupondo o que o outro quer dizer. A gente vive pressupondo aquilo que o outro disse para nós. A gente não ouve realmente o que o outro fala, né? Isso se coloca de forma muito, muito explícita naquelas brincadeiras lá do Tebas, né, em que ele grava as pessoas na rua. Escutar o outro é também renunciar a uma posição de poder. Escutar o outro por escutar o outro, né? Não escutar o outro na condição de médico, eu preciso curar o outro. Não escutar o outro na condição de mestre, eu preciso ensinar algo ao outro, né? Mas escutar o outro, né? Ouvir as demandas do outro, ouvir os desejos do outro, né? O que o outro está colocando naquele espaço entre, né? O que o outro está trazendo nessa relação. Uma outra frase que eu acho muito interessante da gente pensar nesse livro do Tebas e do Dunker, né? É a seguinte: o primeiro passo para se escutar é de se despossuir de seus personagens, de suas prerrogativas, de seus direitos, de sua língua, de seu círculo neurótico particular, né? A gente vive interpretando personagens, né? O ótimo acadêmico, o ótimo pai, a ótima mãe, né? O excelente trabalhador, né? Às vezes a gente precisa olhar para essas coisas e perceber que são só fantasias nossas, né? Que são só personagens nossos e que a gente não precisa corresponder a elas o tempo todo, né? E poder encenar diversos papéis, né, faz parte justamente dessa brincadeira da criança, né? A criança, às vezes, é astronauta, às vezes ela é secretária, às vezes ela é dentista, né? Por vezes ela é médica, por vezes ela vira psicanalista, né? Quem é filho de psicanalista? Então, né, encenar diversos papéis, né? Poder encenar diversos papéis, poder ser outros, né? Poder ser aquilo que não se espera, que os outros também não se esperam da gente, né? E poder ser outro que nós mesmos não esperamos, né? Poder se apresentar como novidade para si mesmo, né? E não controlar a si mesmo o tempo todo, né? Principalmente, né, ser o que se pode ser, fazer o que se pode fazer, né? Não ficar idealizando, enfim, falando, eu deveria ser isso, eu deveria ser aquilo, né? Eu tenho que ser isso. Sempre que vier um tenho na cabeça de vocês, pensem 2 vezes, né? O tenho é uma coisa muito complicada, né? O tenho é muito nocivo, o tenho é muito tóxico, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser isso, cancela, né?
Então, justamente, uma via muito boa, né, é essa de abraçar suas próprias imperfeições, né, e ver que essas imperfeições, né, nos constroem, ver que esses defeitos sustentam todo o edifício, né, como diria Clarice Lispector novamente. Né. Às vezes é um defeito que sustenta todo o nosso edifício. Né, e ver, né, como essas nossas possibilidades, né, esses nossos defeitos, esses nossos erros, né, nos potencializam, nos abrem para a escuta, né, nos abrem para ser outro, nos abrem para a brincadeira. Matheus, eu acho que isso é um ponto muito importante da gente dizer para, assim, na verdade, da gente enfatizar também na nossa relação com as crianças. Desculpa, eu não consigo sair desse lugar. Porque, Não, eu acho assim, ótimo. Porque, assim, como mãe, é importante, assim, eu tenho pensado muito sobre isso e estudando os movimentos feministas ainda mais pensando sobre isso. Como é importante para mim, eu tenho um casal de filhos, né, um menino e uma menina, como é importante para a minha constituição aqui como mulher sustentar os meus desejos diante dos meus filhos, sustentar a minha tristeza diante dos meus filhos, a minha humanidade imperfeita, né? Como que também na escola também, né? Como professora, como a gente, enquanto adulto, consciente, já um pouco mais consciente, aí entre aspas, né? Que isso eu acho que não é um processo fácil, nem todo mundo consegue chegar. Mas como é que quando a gente vai tomando autoconsciência de quem somos, desse processo de existir mesmo, né, no movimento autoritário, é a gente pensar que a gente não precisa ser perfeito, as crianças também não. Né? As crianças não são anjinhos, eles são pessoas, e as pessoas erram, e as pessoas são egoístas, são mal-humoradas às vezes. Então a criança às vezes está, né, num dia mais melancólica, mais levanta, vamos lá para fora, cadê seu sorriso? A gente faz cosquinha no bebê o tempo todo, a gente quer ver o bebê sorrindo o tempo inteiro. Então, por que isso, né? Por que a gente está atrás disso? E aí, na relação com as crianças, como nós estamos numa posição muitas vezes de poder, numa relação de poder, a gente acaba, né, projetando para as crianças esse tem que ser feliz, esse tem que estar satisfeito, esse tem que dividir com um amigo, tem que ceder a sua vez, você não chora agora, por que está chorando à toa, né? Então, assim, como também viver como seres humanos falíveis, mal-humorados, sustentar eu como mulher os meus desejos, a minha profissão, né, bancar toda essas nossas vontades puramente humanas é importante porque a gente está constituindo com as crianças, e isso dentro e fora dos espaços, isso de todas as pessoas que compõem a comunidade escolar, a pessoa do portão, a pessoa que está nos serviços gerais, a professora, todos nós, na nossa relação com as crianças, sustentar a nossa humanidade é espaço para a gente construir, né, modos de ser mais respeitosos, né, aceitando as pessoas como elas são, como elas podem ser e conseguem ser. Porque essa idealização de humanidade, essa idealização da mulher, essa idealização da maternidade, da infância, isso gera uma pressão sobre nós, principalmente agora na pandemia a gente sentiu isso emergir, assim, né? Que é muito nocivo, eu acho, né? E muito importante da gente trazer para a palavra, trazer para o texto, trazer para a pesquisa, trazer para a reflexão, para a gente conseguir dar passos sobre isso, sabe? Tem um conceito, né? Talvez eu esteja vulgarizando o conceito, mas enfim, fica a título de pensamento, né? De qualquer forma. É de um pediatra, né? E de um psicanalista britânico que se chama Winnicott. Não sei se vocês já ouviram falar no Winnicott. Né? O Winnicott, ele fala da mãe suficientemente boa. A mãe não precisa ser perfeita, né? A mãe não precisa ser a imagem idealizada da mãe. Ela precisa ser suficientemente boa. Então, acho que isso mobiliza também para pensar, né? Essa exigência que se faz também, né, sobre as mulheres, sobre o corpo da mulher, né? De que a mulher deve ser sempre perfeita, a mulher tem que ser sempre a mãe perfeita. Né? Sim, e o próprio Winnicott deixou isso bem claro, né? Ele sempre disse, eu não estou aqui para ensinar nenhuma mãe a ser mãe, porque ser mãe é suficiente. Eu acho que ele fala, eu acho que a gente, nós médicos, enfermeiros, psicólogos, psicanalistas, a gente deveria empoderar as mulheres a serem quem são. Eles não precisam de um livro para ensinar a mãe a ser mãe. Né? Que essas mulheres possam estar acolhidas numa rede, mas que elas possam ser a mãe que conseguem ser, a melhor mãe que consegue ser, né? Sem uma romantização e os paradigmas de uma maternidade ilusória. Sim.
Sim, é verdade. Totalmente. E que todas as pessoas possam, né, ser aquilo que elas quiserem ser, porque a própria questão, não dá nem para entrar a fundo nisso aqui, né, porque não é o tema, mas a própria coisa que a gente chama de maternidade compulsória, né, também a própria ideia de que a mulher nasceu para ser mãe, né, e de que não bastasse isso, ainda tem que ser a mãe perfeita, a mulher perfeita. Quem disse, né? Quem disse? Então, é isso, né? Eu, pelo menos, estou sempre lutando por um mundo onde a gente possa quebrar essas barreiras cada vez mais e se perguntar por quê. Como o Matheus falou, né? Toda vez que a gente se deparar com um tem que, né? O outro tem que, eu tenho que. Por que tem que? Será que precisa mesmo ser assim, né? Alguém até fez um comentário agora, né? De que a gente cobra das crianças aquilo que a gente não dá conta. E é exatamente Sim. isso que a gente está trazendo, né? É por isso que eu falava, né? Desse cuidado de si seria indiretamente um cuidado do outro. Quer dizer, a gente, na verdade, é isso mesmo. A gente só exige do outro quando a gente ainda não olhou para a gente. Quando a gente ainda não percebeu que se a gente vira um pouquinho, escuta um pouquinho o que está acontecendo dentro da gente, a gente não está dando conta de um bando de coisas, a gente é completamente imperfeito, a gente tem várias questões para resolver. E quanto mais a gente está engajado nesse processo, não é fácil, né? É prática e não dá para ser perfeito também nesse processo e nem é para se ser, mas como o Matheus falou, né, dando o exemplo da mãe, é para a gente ser suficientemente bom nisso, né? Então, no momento em que você está engajado com esse processo, cada vez menos você quer exigir dos outros que eles sejam alguma coisa, né? Então, como eu dizia, né? Esse cuidado, ele é um dos maiores atos de generosidade que você pode fazer também, né? Porque automaticamente as suas exigências em relação ao outro, né? Essas demandas que você impõe ao outro vão ser modificadas ou vão ser eliminadas, né? Mas a gente até colocou algumas coisas sobre isso mais para frente, mas é muita conversa, né, gente? Esses temas Sim. todos. É muita coisa, né, Dá Matheus? bastante conversa, Vamos é verdade. seguir. Uma outra questão, né, um outro trecho, aliás, que eu acho que é super interessante desse livro, esse é um livro excelente deles, é um livro, assim, que mudou minha vida, realmente, né, não é aquela coisa coach, leia esse livro, muda vidas, né, isso enfim, né, mas eu acho que é um livro que traz uma atenção muito grande, né, para a escuta, né, que traz exercícios de escuta, né, traz uma série de discursos sobre a escuta que são muito importantes. Um outro trecho, então, que eu separei é o seguinte, né, a lógica do encontro está condicionada pela nossa capacidade de acolher o contingente, o imprevisto, o que manca diante das nossas ideias e programações. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui, né? Eu só posso acolher o contingente, né? Eu só posso acolher o imprevisto a partir do momento que eu estou disposto a isso, né? Enquanto eu continuo, né, antecipando aquilo que o outro vai me falar, né? Enquanto eu continuo antecipando aquilo que o outro vai me trazer, eu não tenho a capacidade de escutar, eu não tenho a capacidade de acolher esse contingente, eu não tenho a capacidade de encolher esse imprevisto. Um dos instrumentos, né, que eu acho que podem ser interessantes nesse momento que a gente está vivendo, né, é que, claro, qualquer pessoa minimamente saudável vai passar por um momento de sofrimento, né, em isolamento como esse, né, é a meditação. Inclusive, acho que é um dos mais poderosos instrumentos, talvez, que a gente possa usar nesse momento, né, em que, como nós estamos tão despotencializados, né, a nossa mente começa a viajar ou para o futuro, né, ou começa a voltar ao presente de alguma forma, ao passado de alguma forma, né? E justamente a meditação é aquilo que nos traz para o presente, né, para o agora, né? O que eu estou sentindo agora, o que meu corpo está me dizendo agora, né? Se a gente seguir a etimologia da palavra presente, né, é aquilo que está à vista, é aquilo que nós assistimos, né? E justamente a meditação ela pode evitar, né, essa invasão naquilo do não ser, né, aquilo que não é, né, aquilo que já não é mais, né, ou ainda não é, né, no caso do passado, né, aquilo que já não é mais, no caso do futuro, aquilo que ainda não é, né, no presente, né? De onde vem justamente, eu não lembro se eu coloquei a citação, eu coloquei aqui, né, a citação anterior eu acabei não lendo, né? De onde vem justamente esses grandes conflitos psíquicos que acabam incorrendo em patologias clínicas, né, como a depressão, como a própria angústia, né? Vou ler então um trecho que eu acabei não lendo, que eu acho que é muito interessante nesse sentido, né? Patologias clínicas como a depressão, em que ficamos presos ao juízo crítico passado, a ansiedade, na qual o futuro das cartas com sua impiedosa certeza, assim como o pânico da angústia circular em presente eterno, estão ligados à dificuldade de escutar a si mesmo e, consequentemente, o outro, né? Substituam, antes eu acho que eu falei angústia, né? Substituam por ansiedade.
E que justamente é o momento em que a gente pode, estando na meditação, né, prestando atenção a nós, né, prestando atenção às sensações do nosso corpo, que geralmente a gente não presta atenção, né, geralmente a gente está aqui na cabeça, né, tudo passa por aqui, né, a gente não sente os nossos pés, a gente não sente nossas mãos, a gente não sente, né, nenhuma outra parte do corpo a não ser a cabeça, né, o tempo todo, né, a gente está sob o império do logos, né, sob o império do discurso, o império da razão, né, isso empobrece tanto a nossa vida, né, isso empobrece a nossa vida em tantos níveis, né, em tantos encontros, e que justamente, né, vai além da dimensão do pensamento. Né? É justamente o momento que a gente não precisa pensar. Né? Em que a gente não precisa apenas pensar, mas a gente também sente. Gostaria, então, né, de ler um outro poeminha, né, do Manuel de Barros, também desse Didática da Invenção, né, que fala um pouquinho sobre essa questão, né, do império do logos. Lendo, então, né, Didática da Invenção 7. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos. O verbo tem que pegar delírio. A gente está tão acostumado a usar as palavras de forma instrumental, né? A gente está tão acostumado a usar as palavras de forma tão limitadora. Né? Por que a gente desaprendeu, né, a dizer como a criança, eu escuto a cor dos passarinhos? Por que a gente desaprendeu, né, isso? Por que a gente desaprendeu a usar outros âmbitos da nossa vida que não sejam os âmbitos racionais? O delírio aqui se faz de forma fundamental, né? Se faz de forma fundamental em um momento de pandemia. Se a gente seguir a origem grega da palavra delírio, né, é justamente sair daquele caminho esperado, né? Sair daquele caminho que era traçado, né? Sair do caminho da neurose, né? Se a gente pensar naquilo que a gente já colocou anteriormente, né? Sair do caminho do superior, né? Sair do império do superior, sair das mãos do superior, né? Não ser mais, né, um súdito do superior, né? Mas poder negociar com ele, né? Negociar e justamente negociar de frente a frente, né, em pé de igualdade. Né? Olhar aquele desejo superior e falar, eu não quero bancar isso. Né? Não estou afim de atender isso. Vamos negociar? Vamos fazer de outro modo? Né? E aprender a brincar também com o superior, por que não? Né? Justamente, né, se faz fundamental nesse aspecto, né, perceber essas demandas exteriores e essas demandas interiores. Né? E poder negociar também. Né? Nem tudo, obviamente, a gente vai poder ignorar nessas demandas exteriores. Algumas demandas exteriores a gente vai ter que cumprir, tipo prazos. Né? Prazos se colocam, os prazos têm que ser obedecidos, né, em algum momento. O que se coloca de forma muito interessante, eu acho, né, se a gente pensar nesse sair do caminho esperado, também sair de uma certa lógica do tempo. Se a gente pensa na Hannah Arendt, por exemplo, que é uma pensadora que eu tenho enfim, um carinho especial, né, que foi uma pensadora judia, foi uma pensadora alemã, né, saiu da Alemanha refugiada, né, ela fala sempre do parar para pensar. Né, nós temos que parar para pensar. E aqui eu queria mostrar justamente essa fenda que a gente cria, né, na linguagem, essa fenda que a gente cria no discurso, né, essa fenda que a gente cria no tempo. Né. O pensamento está fora do tempo, mas para que a gente possa ter esse tempo para parar, né, a gente precisa de tempo. Né. A gente precisa deixar que a solidão se instaure. Né. A gente precisa deixar, né, que a solidão não, desculpa, que a solitude se instaure. Né. Que justamente a gente tenha capacidade de receber esse silêncio, né? Estar com nós mesmos, né? De tratar a nós mesmos como amigos, né? E não tratar como vilões, né? Ou como inimigos, ou como simplesmente alguém que demanda algo. E que justamente se faz importante também, né? O parar para brincar, né? O parar para arriscar conceitos, o parar para arriscar afetos, o parar para arriscar habilidades, né? Por que não sentar e desenhar com giz de cera alguma coisa? Só as crianças que fazem isso, mas nós também somos crianças de algum modo, né? Se a gente pensar, por exemplo, na estrutura do nosso inconsciente, né, o isso continua ligado a uma estrutura infantil. Né? E a gente deixa de ouvir, né, essa criança dentro de nós. Né? A gente deixa de ouvir os desejos dessa criança dentro de nós. Então, justamente, parece que para se abrir a escuta, né, é necessário aceitar, né, esse pensamento, recebê-lo, né, sustentar esse pensamento, né, e elaborá-lo. Caso seja um pensamento violento, por exemplo, né, elaborar ele por meio de alguma coisa, sei lá, um jogo de tiro, né? Um conto em que você possa elaborar melhor essa violência, né? Esses atos violentos, esses pensamentos violentos que se colocam de alguma forma. Né? E que justamente se abrir para a escuta é justamente se abrir para além do logos, né? Para além desse âmbito, desse caminho que a gente está sempre percorrendo, né? Criar outros caminhos, né? Nos perder numa floresta, né? Abrindo novas clareiras. E justamente, né, tentar isso também é uma forma de brincar.
Aqui eu gostaria de trazer, então, né, alguns comentários sobre a escuta do sofrimento, né, já que é tão difícil a gente lidar com ele de alguma forma. Né? Uma das pistas, né, é justamente seguir um verso do Manuel de Barros, né, nessa didática que ele apresentou. Né? Então, para palpar as intimidades do mundo, é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca. Né? Você não obriga uma rosa a florir, né, apontando uma faca para ela. Né? Ela vai florir na hora que ela quiser. Né? Assim como a gente também só vai florir no momento que a gente puder. Né? Não adianta virar e falar, não, você tem que ser um grande acadêmico, né, aos 20 anos de idade. Né? Não, isso vai se dar no tempo que for possível. Né? Isso vai se colocar no tempo que for possível. Ah, você deve ser um grande pai agora. Não, isso vai ser colocado também no tempo que for possível. Né? Ah, você precisa ser uma grande mãe agora? No tempo que isso for possível. Ou não. Sempre tem essa possibilidade de ou não. Né? O inesperado também sempre se coloca de alguma forma. Né? Então, para que a gente possa justamente, né, criar essa saúde interior, né, para que a gente possa palpar as intimidades do mundo também, né, a gente não pode lidar com nós mesmos ou lidar com o mundo como se fosse uma guerra, né, como se fosse um campo de batalha o tempo todo. Né? É preciso negociar. Né? É preciso sentar numa mesa e negociar. Uma questão que se coloca, né, justamente, é o sofrimento desse conflito, né, em que, tratando o outro como inimigo, né, tratando a si mesmo como inimigo, a gente não consegue nada. Porque justamente não é através da violência, né, não é através da ocultação, empurrando isso para âmbitos inconscientes, empurrando alguns desejos para âmbitos inconscientes, né, não é através de recriminações morais que se negocia com essas instâncias do aparelho psíquico. Né, é recebendo elas, é sustentando elas, é deixando que essas coisas se apresentem. Né, como, por exemplo, na metáfora do Freud, né, em que ele pensa, né, nas conferências introdutórias da psicanálise, né, em que ele pensa em que ele está dando uma palestra numa determinada sala, né, e ele fechou a porta. Né, e uma pessoa do lado de fora está batendo insistentemente, querendo entrar e querendo dizer coisas, né, para aquelas pessoas que estão lá dentro. Né. Essa pessoa ela vai interromper a palestra até o final, inclusive dizendo coisas obscenas naquela porta. Se você não abrir a porta, tentar negociar com essa pessoa para que ela esteja lá dentro, né, de uma forma mais educada, né, de uma melhor forma, essa pessoa vai continuar atrapalhando. Né? Assim como os desejos também continuam surgindo, né, em várias formas. E os desejos surgem em formas de sonhos, né, os desejos surgem em formas de atos falhos, né, em palavras que a gente diria, né, e que a gente diz outras palavras no lugar delas. Né, e que é fundamental que a gente preste atenção também a essas coisas que aparecem. Com certeza. E, Matheus, eu fico pensando, né? Você colocou muito bem e da gente tentar reforçar, eu sempre falo isso em todos os encontros que eu participo, onde tem educadores, sobretudo educadores que trabalham com crianças, né? Eu fico batendo nessa tecla, porque eu sendo filha, né, de uma educadora, né, de alguém que trabalha com isso e, enfim, a família, no geral, minha avó foi professora, minha tia também é professora, também trabalha com isso, foi professora há muito tempo. Então, eu sempre escutei o tempo todo, né, dentro de casa. Não, quer dizer, depois de mais velha, né? É porque a criança precisa brincar. E eu lembro que muito cedo eu comecei a responder, né? A minha mãe falava, mas peraí, e o adulto? O adulto não precisa brincar, você não precisa brincar. E aí entra também a questão que a gente vai trazer mais para o final, ou talvez no próximo encontro, caso não dê tempo nesse, que é da arte, né? O quão bonito que não é esse movimento que a gente comentou, né? De você simbolizar aquilo que talvez você não possa dizer numa situação normal, cotidiana, né? Mas você simbolizar através ou da brincadeira, e no fundo, eu pelo menos argumento que a arte é para o adulto a grande brincadeira, né? E você poder dizer aquilo e tirar, inclusive, de sentimentos que anteriormente poderiam ser desprazerosos ou ruins, tirar alegria, tirar uma coisa boa, tirar conexão. Então, eu acho muito engraçado, né? Quando eu paro para pensar na quantidade de poemas, de músicas, de desenhos que eu fiz e que não partiram de situações extremamente dolorosas, extremamente desprazerosas e difíceis, e que hoje em dia eu penso, caramba, que bom que eu consegui fazer isso, né? E eu sempre brinco também que a minha mãe diz que a música que ela tem preferida das que eu compus é uma música em que eu escrevi, né, para uma pessoa que eu estava pé da vida com ela, morrendo de raiva. Escrevi a música xingando com classe, né, claro, mas xingando a pessoa, falando que estava com raiva. E todo mundo escuta a música e fala, nossa, que música bonita. Então, assim, como é engraçado esse movimento, né, da gente conseguir fazer uma coisa bonita em algum sentido, alguma coisa que é divertida. O Matheus ainda vai trazer, se tiver tempo, a questão do riso, né, da importância da gente rir daquilo que antes estava num lugar de só uma coisa ruim, mas é de quanto a gente ri dos nossos erros, dos nossos atos falhos, né? Das nossas limitações,
não é um poder enorme, né? Não traz uma leveza, uma alegria enorme. E o quanto não é importante que a gente tenha isso, sabe? Presente na nossa vida, o máximo possível. Você falou essa coisa do desenho, né? Eu lembrei muito daquela passagem, né, do Pequeno Príncipe, em que ele desenha, né, uma... Eu não lembro se é o autor, né, que desenha, quando era criança, né, uma cobra, né, que engoliu um elefante, né, e o adulto vê um chapéu naquilo ali. É muito curioso, né, como a visão da criança, né, é muito diferente da visão do adulto, né, e não uma visão essencialmente pragmática, né? O quanto a gente não perde, né, virando adulto. O quanto nós não estamos nos empobrecendo, né, com essa visão sobre a infância, com essa visão sobre a maturidade, de algum modo. Ô, Matheus, eu acho que, trazendo um pouco o que a Gi disse também, né, como a arte é esse filtro, assim, um grande filtro que nos possibilita nos aproximarmos das coisas que são tão dolorosas. Eu acho que a mais dolorosa para todos nós, que é a morte, né? Assim, a gente olha a arte, principalmente alguns artistas que se colocaram nessa relação com a morte, e você consegue se aproximar daquilo, né? Você consegue se aproximar de uma forma mais confortável, mais suportável, né? Eu acho que a arte é a brincadeira, como vocês estão colocando muito bem, né? A arte é a brincadeira como esse grande filtro que nos ajuda a nos aproximar de coisas que são tão difíceis para nós, e como que a infância ao nosso redor também poderia ser essa grande aproximação, né? Trazer para perto da gente, a gente conseguir lidar. Porque se a gente ouvir as crianças, o que elas estão falando sobre a vida, sobre a morte, sobre as relações, elas estão falando sobre isso todo o tempo, né? Então, mais do que a gente dar respostas pragmáticas e engessadas, a gente possa ouvir o que as crianças têm a dizer. Sobre a morte, principalmente, né? As crianças têm sempre uma proposição de vida, mesmo para a morte. Né? Elas acham que vai virar... Eu estava lendo o Walter Hugo Mãe esse final de semana, e ele falando na desumanização, né? da irmã que imagina que a outra irmã enterrada vai virar uma grande árvore. As crianças olham a morte e mesmo dali elas fazem alguma proposta de vida. Então, acho que é de verdade a gente ouvir as pessoas, ouvir as crianças, ouvir a infância, ouvir a arte, né, como uma possibilidade de conhecer outros modos de ser, inclusive de ser a gente mesmo, né? Sim. Eu acho que aí traz essa capacidade de escuta, se a gente tiver todas essas ferramentas, pelo menos a gente olhar para a gente nessa memória de quem nós somos, né? Nessa capacidade de primeiro se ouvir, para depois ter essa pedagogia da escuta que se tanto fala, essa capacidade de ouvir as crianças parte de um primeiro momento de abrir espaço para você se ouvir. E aí, do que a gente vem pensando juntos ao longo e costurando nesse trabalho de educação é que uma das brechas, né, para a gente realmente quebrar essa visão pragmática, ou pelo menos abrir, né, um espaço-tempo nessa visão pragmática, é a arte. Né? Que a arte é a forma de tirar do lugar, né, de suspender o tempo de alguma maneira, de alguma forma, e abrir espaço para que você comece essa busca, né, de entender quem você é, de lidar com seus fantasmas, com seus atravessamentos, com as suas belezas, para que você possa começar a se ouvir e aí sim, ter uma escuta legítima, né? Porque escutar não é simplesmente ouvir, né? A gente fala que a gente precisa escutar com todos os órgãos do corpo. E eu acho que o Manuel de Barros, acho que quando ele fala da poesia, eu sou apaixonada por ele, mas eu acho que ele traz essa poética da infância nesse lugar de adulto que não perdeu essa criança, né? Que está nessa relação com essa criança o tempo inteiro, que caminha de mãos dadas com ele, né? E que fala que a vida pode ser poética, você pode olhar a vida como adulto de forma poética, não necessariamente pragmática. Sim. A gente perde nessa capacidade da poesia, né? Pensando na poesia como um criar, né? E criar tem relação com brincar, né? Muito próximo. E essa poesia que é cotidiana, né? Que não precisa ter um grande acontecimento. Os grandes acontecimentos acontecem no entre, né? Num pôr do sol de uma árvore que perde as folhas, né? De um anoitecer diferente. Sim. Eu trouxe, enfim, um vídeo da Viviane Moser, né? Depois eu posso passar o link para vocês, mas eu vou destacar só algumas frases dela que eu acho que são muito interessantes. Eu vi esse vídeo por acaso,
né, nessa semana. E tem algumas frases que me impactaram, assim, que eu achei muito interessante, né? A primeira delas, né, é que muitas vezes a gente tem que tratar, né, algumas questões, né, que vêm da nossa mente, né, como a gente trata os sofrimentos físicos, né? Que os sofrimentos físicos, e falando em doenças físicas, né, eles só acabam quando acabam, né? Sendo bem redundante, eles só acabam quando acabam, né? A gente só para de estar doente, né, quando o vírus sai do nosso corpo, né? A gente só para de estar doente, né, quando o corpo se tornou capaz, né, a se adaptar àquela doença. Então, eu gostaria de trazer a frase dela, né, que é a seguinte: não sou eu que acabo com o meu sofrimento. Ele se matura no corpo. O sofrimento rasga a alma para torná-la mais larga. Não adianta a gente achar que a gente tem que cuidar o mais rápido possível do sofrimento, né? Não adianta a gente enfiar o sofrimento debaixo do tapete e fingir que ele não existe, né? O sofrimento ele só acaba quando a gente passa por ele, né? O sofrimento só acaba quando ele quer ir embora, né? Não é a gente que decide. E o que há de muito potente no sofrimento, né, acho que a Daniela, inclusive, tinha comentado, né, desse espaço, né, é de que o sofrimento ele rasga a alma para torná-la mais larga, né? É através do sofrimento que a gente abre a nossa alma para o mundo, né? A gente deixa entrar mais coisa nesse momento, né? A gente abre novas janelas, né? A gente abre novas portas, a gente abre novas possibilidades, né? E a gente se torna maior quando a partir do momento que a gente lida com esse sofrimento. E o sofrimento ele sempre quer dizer algo, porque o sofrimento ele emana desse conflito, né? E um tipo de pergunta que a Viviane Moser coloca, que eu acho muito importante da gente colocar para a gente, é o seguinte: o que você quer me dizer, sofrimento? Não olhar, não, eu tenho que ser feliz, eu não posso sofrer, não. Peraí, né? No meu tempo, né? O que você quer me dizer? Né? Você é sintoma do quê? E também agradecer esses sofrimentos, né? Porque eles fazem parte da vida, né? Viver não é sofrer, né? Como diria o Schopenhauer, né? O Schopenhauer diria, né? Viver é sofrer, né? Eu discordo, né? Acho que faz parte da vida, né? Mas, né, esses sofrimentos eles são fundamentais para abrir a nossa vida para algo maior. Esses sofrimentos são fundamentais para que a gente possa também, né, estar em outro lugar, né, que não aquele lugar confortável que muitas vezes é o lugar da felicidade, né, e que às vezes é uma felicidade fabricada. Mateus, tem uma imagem muito bonita que vem me perseguindo, na verdade, nos últimos dias, que eu já ouvi 2 vezes e eu já estava com ela maturando aqui, assim, se movendo dentro de mim, e ela veio 2 vezes por 2 pessoas diferentes, que é aquela imagem de Ulisses na sua jornada, né, quando ele vai atravessar o mar das sereias, a Ilha das Sereias, que ele dá a cera de ouvido para os marinheiros, para eles não ouvirem o canto, mas ele mesmo vai amarrado no mastro, né, na frente do barco, vai amarrado no mastro, ouvindo o canto das sereias, e ele faz essa instrução aos marinheiros que não o desamarrassem de jeito nenhum, porque ele sabia que se desamarrado do mastro, ele morreria aos encantos das sereias. Eu acho que é uma imagem muito bonita da gente pensar que encarar a morte é pertencer à vida, porque a gente só consegue olhar a morte nos olhos se a gente estiver vivo. Então, esse mastro como essa imagem daquilo que nos sustenta. E eu acho que cada um encontra na sua singularidade esse mastro onde se agarrar para se fortalecer e encarar a morte, né? Encarar esse navio, e principalmente agora na pandemia, a gente olhar a morte das pessoas ao nosso redor, olhar a nossa morte política, olhar, né, esse esvaziamento da educação pública, olhar para tudo isso e pensar onde é que nós nos agarramos para continuar vivos, para permanecer, assim, né? Esses dias eu falei com meu filho, ele tem estado muito nervoso e ele falando e tal, eu falei: filho, a raiva é uma onda, mas ela passa. Ela vai vir, você não vai controlar, mas você vai passar por ela. Lembra ontem você passou por ela, você sobreviveu. Então, e agora toda hora ele fala: mãe, ó, tá vindo a onda. Então, assim, reconhecer que as ondas vão vir e o que a gente pode fazer é sobreviver. Tem dias que a gente vai surfar nelas e tem dias que a gente vai levar caixote, mas vamos sair delas, né? Assim, que mastro é esse que te sustenta? Exatamente, e o Matheus colocou muito bem, né, eu também já tinha falado isso um pouquinho antes, né, mas do quanto que se tem uma coisa boa, né, na perda, nessas situações adversas que a gente enfrenta, né, a doença, a morte, se tem uma coisa boa, porque é ruim, né, que é ruim todo mundo sabe, mas se tem uma única coisa boa, é justamente que ela sempre aponta para um desejo, como o Matheus vinha falando, e para aquilo que realmente
é essencial. O desejo, ele fica evidente, né? Quer dizer, ele já existia antes. Então, você pensar no momento de pandemia, como eu vinha falando, né? A gente ter tido a perda de poder estar em contato com as pessoas, né? De poder estar em contato com a natureza, de poder estar saindo, né? A gente tendo perdido isso, apenas que a gente se dá conta do quanto que aquilo é realmente essencial, e é impressionante o quanto que o quanto essas outras estruturas, essas outras camadas que ficavam na frente, bloqueando essas coisas mais fundamentais, elas parecem que somem por um momento quando você perde, né? E a morte é a mesma coisa. Eu acho que todo mundo que já se deparou com uma situação na vida em que teve o risco, né, de morte muito, muito próximo, né? Na hora, a primeira coisa que vai bater assim para a pessoa é justamente aquilo que há de mais essencial na vida, né? Então, tudo aquilo que ela gostaria de fazer. Então, a gente lidar com essas coisas, né, é importante justamente por isso. Não só porque a gente vai ter que enfrentar isso uma hora ou outra, né, como a Ellen trouxe, mas porque enquanto a gente está vivo, é bom que a gente tenha consciência do valor que isso tem, né? Do valor e das oportunidades que a gente tem com cada momento, né? Eu acho que esse é o grande pulo, assim, do gato em pensar nesses temas todos, né? Sim, com certeza. Então, justamente, né, escutar o sofrimento é escutar o desejo. Né? Escutar o desejo é escutar nós mesmos. Né? Essas diversas partes de nós, né, que surgem, essas diversas partes de nós que demandam algo. Um exemplo, né, que a gente trouxe, né, e que a gente pode pensar como paradigma, né, e paradigma no sentido grego mesmo, né, de paradigma, que é justamente um algo que está ali, né, mas esse algo que é um exemplo, mas que pode ser substituído, né, em algum momento. Um paradigma é justamente desse processo, né, de recepção, de escuta. Né. A primeira delas, né, a primeira etapa desse processo de alguma forma, né, e cada um deve criar o seu. Né, esse aqui tentei rascunhar, etc., mas pode não funcionar. Né. Cada um deve criar o seu. O primeiro deles, né, é justamente baixar as defesas. Né? Baixar as defesas morais. Né? Ah, não posso pensar isso, não deveria pensar isso. Né? As defesas intelectuais. Ah, então isso aqui se expressa através desse conceito e desse conceito. Né? Criar conceitos, inflar conceitos demais também é um sinal de que as coisas não estão muito boas, né, aqui dentro. Né? Baixar um pouco as defesas estéticas, né? E baixar um pouco as defesas cognitivas. Né? Isso é muito difícil, inclusive, para os intelectuais. Né? Baixar as defesas cognitivas. Ah, isso aqui é interessante. Ah, isso é relevante. Né? Que seja relevante, mas faz parte da vida. Né? Uma segunda etapa desse processo, né, é se abrir a escutar. Né? A partir do momento que se baixa essas defesas, né, se abrir a escutar. Né? E como vocês pontuaram, né, que é muito, muito interessante essa diferença no português. Né? Escutar é diferente de ouvir. Escutar demanda uma atenção. Né? Escutar demanda uma atenção específica. Justamente receber e sustentar, né? Receber esses afetos, receber essas coisas, né? E sustentá-las. Né? Aceitar, isso faz parte de mim. Né? Isso faz parte dos meus desejos. Né? Um quarto momento que pode ser justamente um momento de catarse, né? Em que justamente essas ondas, né, de ódio, essas ondas de raiva, né, podem ser aliviadas através da arte, né, como, por exemplo, os videogames, como, por exemplo, assistindo um filme, né, como, por exemplo, assistindo algum outro tipo de produção. Né. E, em quinto, uma busca. Né, uma busca por instrumentos para lidar com isso. Né. Como eu disse, é justamente esse homem do século XXI, um homem que não tem instrumentos. Né, mas é um homem que não tem instrumentos porque nunca lidou com sofrimento. E esses instrumentos eles vão podendo ser utilizados em várias situações, né? A partir do momento que a gente vai criando eles. E justamente para isso se faz fundamental, né, aprender a ser enfermeiro, né, a ser médico e a ser remédio de si. Né? Aqui eu coloquei justamente a gravura, né, de um médico se operando, se não me engano, numa estação do Alasca, né, ele fazendo uma operação em si mesmo de apendicite. Né? Isso se coloca de forma fundamental para a gente. Né? Isso aqui vale tanto para os momentos de pandemia, né, quanto para os momentos fora da pandemia. Né? De que só nós mesmos, né, vamos poder cuidar da nossa saúde. Né? Só nós mesmos vamos poder cuidar da nossa saúde mental. Né? Só nós mesmos entendemos os nossos desejos. Só nós mesmos entendemos as nossas questões. Né? Claro, e isso faz fundamental, né, procurar ajuda quando é necessário. Né? Isso deve ser levado a sério. Né? Mas que somente nessa relação, né, com nós mesmos, a gente vai poder encontrar as soluções. Né? Somente nessa relação com nós mesmos, a gente vai poder encontrar os caminhos possíveis para isso. Né? Então, se perguntar, quais são as minhas feridas? Né?
Quais são os remédios que eu posso criar para essas feridas? Né? O que funciona durante um tempo? Né? O que funciona durante um tempo para eu aturar essa angústia? O que funciona durante um tempo para eu lidar com esse ódio? Né? O que cura definitivamente? Né? Como eu vou curar esse problema definitivamente? Como eu posso operar essa dor? Né? Com quais instrumentos eu posso lidar com essa dor? Eu posso ver um quadro? Eu posso ouvir uma música? Né? Tem gente que lida com ódio, por exemplo, ouvindo Wagner. Né? É uma possibilidade. Como eu posso operar essa dor? Né? Justamente se coloca de forma importante. Né? Eu aguento essa operação agora? Será que eu consigo lidar com essa questão agora? Né? Será que eu posso lidar com isso agora? Ou será que eu tenho que encontrar algo para funcionar durante algum tempo só? Né? Para que depois eu possa lidar com isso? Então, parece que esse cuidado, né, envolve tanto uma técnica, né, o techné, né, em grego, né, quanto uma percepção de si. Né? Eu preciso tanto ter essa técnica, né, quanto uma abertura para me escutar, como uma abertura para estar em contato comigo mesmo, né? Estar em contato com outras pessoas. Né? E uma saúde coletiva só se coloca também nesse âmbito, né? A partir do momento que você ouve o outro. Né? Enquanto você acha que você tem as respostas para o outro, enquanto você acha que você tem todas as respostas, né, para as angústias do outro, enquanto você acha que o outro é determinada coisa, determinada categoria, né, você não vai conseguir perceber. Né? Você vai só ouvir aquilo que já está aqui dentro. Né? Aqueles moldes que já estão aqui dentro de algum modo. Né? E isso se coloca de forma muito importante, né, na educação com as crianças. Matheus, desculpa, te interrompi só porque a Ellen acabou de avisar que a gente enfim, já está dando horário aí, né, de tempo de encerrar. Caramba, já estamos... E como eu estava falando antes, isso aqui foi só, sei lá, um décimo daquilo que a gente preparou. Eu não falei por exagero, assim, são quase 40 slides, é muita coisa que a gente pensou junto. Sim. Mas já com essa possibilidade de que talvez fosse necessário fazer outros encontros. Então, claro, né, se a galera quiser, se o convite permanecer de pé, terminaremos essa apresentação, né? Porque tem muita coisa ainda que a gente colocou aí por vir sobre esse assunto. Não. O convite está super de pé, né? Vocês estão super convidados a continuar. Eu acho que aqui é o começo, né, de uma conversa. A gente sabia que ela ia se estender. Uhum. Não é à toa, a gente está acostumado com isso. Quando as boas conversas se encontram, né, os bons pares se encontram, as conversas, o tempo passa de uma forma diferente. Então, acho que a gente pode suspender o tempo, né, fazer um encerramento de pensamento final e a gente continua. A gente tem até uma sugestão de data já para vocês. A gente está enviando aí para o Matheus e para a Giovana, para ver se ótimo. a gente poder divulgar. E a gente, né, vocês poderem fechar o pensamento, a gente tem 10 minutos para encerrar e a gente tem também essa apreciação estética no final para que todo mundo possa sair, né, desse encontro com a arte, como a gente fala, né, que é sempre bom estar atravessado por elas. Então, vocês têm 10 minutos ainda para a gente fechar. Ok, eu vou tentar ser bem breve. Desculpa, gente, acabei me estendendo também bastante. Não para fechar o encontro, Matheus, para fechar esse pensamento. A gente continua o encontro na próxima data. Perfeito. Tá bom? Então, justamente, né, algo que é fundamental é você colocar questões para si. Né? E você só consegue colocar questões a partir do momento que você se ouve. Né? Isso é muito importante para a filosofia. Né? Não adianta você pegar respostas e sistemas prévios. Né? Você tem que ouvir as questões. Né? A partir das questões, você pode pensar com os outros pensadores. Né? E, justamente, a gente precisa, frente ao inconsciente, ser astutos. Né? Aqui, inclusive, esse astuto, né, é um astuto no sentido grego, né, do próprio Odisseu, né, como foi falado aqui, né, que no latim foi traduzido como Ulisses. Né? O Odisseu é o polítropon, né, aquele que dá várias voltas. Né? E, a partir do momento que ele dá várias voltas, a gente pode pensar nesses vários encontros, né, com o inconsciente, com seus desejos, né, ele vai criando várias estratégias, ele vai criando vários tipos de modos de lidar com isso. Né? Se modificar, né? Ter esse tipo de encontro é justamente ter mais instrumentos para lidar consigo mesmo. Né? E uma grande possibilidade de fazer isso, né? uma possibilidade muito rica de se fazer isso, é por meio da arte. Né? Por meio da arte nós podemos ser outros, né? Por meio da arte nós podemos criar, né? Como diz aqui o poema do Heine. Né? Justamente, alguns modos de arte se colocam de modo muito, muito prévio, né? Mas cada um deve criar o seu, cada um deve habitar um modo em que se sente confortável em lidar. Né? A escrita e a leitura são possibilidades, né? São fundamentais para o processo de compreender o mundo, né? Como diria Hannah Arendt. Né? A música é uma possibilidade de lidar, né? A dança, a pintura, os jogos, a jardinagem que mexe com outros âmbitos, né? Que não os âmbitos racionais, né? E que inclusive ensina para a gente, né? Que pensar, né? E que pensar, não, desculpa, gente, que o tempo, né, não é só o nosso tempo, né, é o tempo da planta, né, é o tempo do solo, né, é o tempo do clima. Né.
Não tem como a gente reinar sobre isso, a gente pode apenas esperar. Matheus, eu posso... Desculpa, pode concluir. Não, só isso. E a combinação entre essas coisas, né? Tentar mesclar a escrita e a leitura com uma música, né? Ou ouvir algo quando se escreve, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, uma foto, né, de uma arte do Basquiat, que é um artista que eu gosto muito, né? Que ele pintava, né, enquanto ele via desenhos animados. Por que a gente não faz isso? Né? Por que a gente precisa escrever um artigo, né, estando compenetrado ali depois de uma xícara enorme de café? Ouve uma música, vai ouvir funk enquanto ouve um artigo, enquanto escreve um artigo, né? E ouça um artigo, né? Aproveitando, né, essa questão do delírio do Manuel de Barros, né? Ouça um artigo, né? Coloque as coisas de outras maneiras, né? Experimente. Esse é o momento que nos convida para experimentar. Totalmente. Matheus, posso aproveitar o seu gancho? Então, gente, a gente vai parar por aqui a apresentação, né? Que ainda tem muito mais aí por vir. A gente vai estar marcando logo agora, depois que a gente encerrar a próxima data, né? Para a gente continuar essa apresentação. A gente vai continuar com os mesmos slides, já tá tudo aí. E tem muita coisa legal ainda por vir. Muita coisa sobre silêncio, sobre improvisação. A gente tem muita essa ideia de querer sugerir mesmo práticas que a gente possa testar. Algumas a gente vai conseguir fazer por aqui, outras não, né, nesse momento. Mas, enfim, sugerir mesmo formas da gente estar entrando em contato com isso na prática, né? Afinal, como diz Clarice também, né, Matheus? Viver ultrapassa qualquer teoria, né? Viver ultrapassa qualquer técnica, né? Qualquer capacidade de racionalização. Então, vamos concluir só, gente, se tiver um tempo. A gente pensou em deixar uma música. Pensei em deixar um dos meus poemas preferidos, bem curtinhos, e uma música que anda comigo, de uma banda querida, de amigos que eu tive a honra de conhecer. Tá lá no último slide, Matheus, eu acho, se dá para pôr. Foram amigos que eu conheci, assim, nessas andanças pela vida. E, enfim, é uma banda internacional, tem francês, tem argentino, tem brasileiro de vários estados diferentes. Enfim, tive o prazer de conhecer eles em Minas e queria compartilhar essa música desse álbum que eles lançaram agora, no último mês. E essa letra tem me salvado muito nos últimos tempos. Eu acho que sintetiza muito do que eu gostaria de dizer. Então, vou compartilhar com vocês para a gente se despedir essa música. E antes também queria ler esse poema, que é um dos meus preferidos e está tatuado na minha alma para sempre, da Sofia de Mello Breiner, que diz o seguinte: apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação, e nunca as minhas mãos ficam vazias. Então é aquilo, né? Que as nossas mãos nunca fiquem vazias diante dos nossos sonhos, independente da circunstância. Então, gente, muito obrigada. Estou lendo algumas mensagens aí no chat. Ellen, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui falando mais uma vez. É sempre um prazer. Vários comentários, uma conversa sempre super rica. E Matheus, dá uma olhada também, Matheus, que estava nervoso em todas as mensagens de carinho aí. Muito bonito, gente. Obrigada pela oportunidade. E deixo aí com vocês essa música que fique no coração de vocês também. Matheus, se puder pôr aí a música. Vocês sabem qual slide, tá? Eu me perdi. Obrigada. Essa música Não Estaremos Sós. É só clicar que tá com o link aí. E se puderem, prestem atenção nessa letra, que é uma coisa linda. Aliás, Matheus, se puder descer no vídeo, que vai aparecer a letra embaixo, aí pode colocar só o som, que aí a galera consegue acompanhar também a letra. Mas, gente, muito, muito, muito obrigada. Vou aproveitar também para me Continuaremos. despedir. Gostaria de mais uma vez agradecer a organização, enfim, agradecer a Giovana pelo convite, né? Agradecer a vocês que estão aqui presentes, né? Gente, muito obrigado, né? Foi um bom e um belo encontro, né? Muito obrigado. Obrigada a vocês. A praça está sempre aberta para as conversas. Venham mais vezes. Dias de chuva, dias de sol, nós estamos aqui. Obrigada pela gentileza e por tão responsável fala. Obrigada, tá, Matheus? Obrigada, Gi. Obrigado a vocês, gente. E vou só compartilhar aqui agora foi. O volume do computador. Né? O som. Beleza. Vê se vocês conseguem ouvir. Foi. Enquanto houver um pingo, uma fração, um sopro, uma ideia, uma canção, um ombro, um coração, pra resistir, cuidar, quando o sinal fechar. Enquanto houver um
algum grão, um sinal de vida, uma ilusão, um sonho, um irmão, pra dividir, somar, quando o sinal fechar. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento e corre o mundo pra ver o mundo girar, fazendo nosso canto um jeito de lutar. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento e corre o mundo pra ver o mundo girar, fazendo nosso canto um jeito de lutar. Enquanto houver espaço pro depois, o traço do amanhã a gente faz ao redor de nós. Quando o sinal fechar, não estaremos sós. Enquanto houver o palco, a rua no chão, Amor e utopia, a contramão, a força de uma voz. Quando o sinal fechar, não estaremos sós. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento e corre o mundo pra ver girar, fazendo nosso canto um jeito de lutar. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento e corre o mundo pra ver o mundo girar, fazendo nosso canto um jeito de lutar. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento e corre o mundo pra ver girar, fazendo nosso canto um jeito de lutar. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento e corre o mundo pra ver o mundo girar, fazendo nosso canto um jeito de lutar. E se faltar o vento, a gente inventa um movimento e corre o mundo pra ver o mundo girar, fazendo nosso canto um jeito de lutar. Nossa, cara, que... Gente, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que é um prazer estar aqui com vocês novamente na praça. Que a gente possa ter outros encontros assim. E assim, o que, né, não só a música, né, que são de amigos da Giovana, Giovana é minha filha, então assim, deixar para vocês assim também o quanto para a gente, né, Ellen, que estamos numa geração acima, né, bem acima deles, tanto Giovana é minha filha, Mateus poderia ser pela idade, mas eu acho que é o que dá esperança para a gente acreditar que está para vir, né, uma sociedade diferente, quando a gente consegue olhar essa juventude com esses olhares, né, tão diversos e tão plurais, que possam estar aí lutando por esses direitos que a gente vem há tanto tempo querendo, né, mudar, e que nos olhos, né, dessa força desses jovens que possam realmente se tornar verdade. Então, deixar um beijo grande para todos vocês e dizer que, Giovana, eu gosto mais da música quando cantada por você, mas eu sou suspeita. Gente, muito, muito obrigada. Sempre muito bom estar aqui com todo mundo. E é isso. Obrigada pela oportunidade. A gente vai continuar essa conversa em breve. E muito feliz de poder trocar essa ideia com vocês. Obrigada, Mateus, por ter topado esse convite também.
E é isso, gente. Fiquem com a letra dessa música, assim. Para quem quiser conhecer esses amigos muito queridos, o nome da banda é Tchau Laru, né? C-A-O, Laru. Enfim, vale a pena conhecer. Tem todas as plataformas, Spotify, YouTube, tudo. E são músicos talentosíssimos, vale muito a pena também. E é isso. Muito, muito obrigada, tá bom? Um beijão para vocês. Ótima semana para todo mundo. E valeu por terem tirado esse tempo para virem aqui conversar e tá pensando junto. Vamos juntos, não estaremos sós. Beijão. Boa noite. Gente, muito obrigado. A Ingrid levantou a mão, Matheus. Ingrid, você quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Ou fez sem querer? Acontece também. Acho que ela já até foi, não sei. Não, desabilitou. Então, tudo bem. Um beijo, sejam sempre bem-vindos, viu, vocês dois? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Vocês todos, um beijo, até a próxima.